Olá, começa agora o Entre Letras, para você que gosta de mergulhar no mundo da literatura. Nessa temporada vamos receber escritores e pesquisadores consagrados para um bate-papo sobre a criação literária, a experiência da leitura e, claro, o prazer de traduzir ideias em palavras. E a gente recebe hoje o escritor Antônio Ailton. Ele é de Bacabal, Maranhão, poeta, professor, crítico literário, editor do site Sacada Literária e doutor em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Laureado com vários prêmios, é autor dos livros A Camiseta de Atlas, Menagem, Martelo e Flor, Habitações do Minotauro, entre outros. É membro da Academia Ludovicense de Letras. Ser poeta é duro e dura e consome toda uma existência. É com esses versos do gigantesco poeta Nauro Machado que recebo você e o nosso convidado especial de hoje. Bem-vindo ao Entre Letras, Antônio. Muito obrigado, William Amorim, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também à equipe de produção do programa. Tá? E estamos aqui, né? Obrigado também a todos os telespectadores que, porventura, estejam com a gente, né? Então, muito obrigado, tá? Estou à sua disposição. Que bom. Eu costumo iniciar essa conversa com uma pergunta clássica. Como é que se deu o encontro com a literatura, né? Como é que se deu esse teu encontro com a literatura, né? William, eu sou, como você disse, de Bacabal, mas, na verdade, do interior de Bacabal. E minha família é cearense. Então, deve ter vindo para cá, para o Maranhão, na época aí das grandes migrações internas, né? E esse encontro, então, se dá com a literatura de cordel, que eles trouxeram para cá. Não somente a minha família, como várias famílias da vizinhança, várias comunidades que estavam juntos e tinham uma cultura de literatura de cordel ali. Então, eu era o ledor, digamos assim. Eu não diria o leitor, mas o ledor da comunidade, porque tinha uma certa desenvoltura na leitura, então as pessoas iam lá para casa para que a gente fizesse essa leitura. Então, eu acredito, eu atribuo esse momento essa minha vocação para a poesia a esse momento de leitura e de contato com a literatura de cordel. Depois vieram outros grupos, né, ali a questão da escola, de ensino médio, professores que me influenciaram também, grupos, até a chegada a São Luís. Então, foi um percurso aí. Interessante esse percurso de leitor, né? Começa então com a literatura bem oral. Bem oral, com a literatura bem... Inclusive os repentistas. Exatamente. Porque ali não havia essa separação da cultura, digamos assim, letrada com a cultura oral, né? Os romances da literatura de cordel eram também cantados pelos repentistas naquele momento, que andavam por ali, pelos interiores também cantando, com uma viola. Então, eu acho que toda essa atmosfera, todo esse clima contribuiu para esse contato, né? Para esse amor à literatura. Foi um encontro bem alegre, porque é muito melódico, né? O cordel, né? Sim, e é sim. muito nosso, né? Sim. Agora, dessa passagem de ledor para leitor, quais foram os autores que te marcaram? No início, era mais o Gonçalves Dias, aqueles poetas românticos que nos tocam lá na adolescência, os primeiros que a gente tem contato como uma espécie de literatura mais digamos assim, erudita, trabalhada, que vem de uma cultura mesmo da letra, certo? Então, os leitores românticos, com certeza. Mas depois, o meu contato foi mais com Ferreira Goulart, com a Maria Ângela Alvim, que é uma mineira, que ela, inclusive, uma poeta excelente, apesar de pouco conhecida no Brasil. O Nauro Machado, o José Chagas também, Os Canhões do Silêncio, eu acho que foi um grande livro que me influenciou muito na questão da linguagem, sobretudo, porque
O José Chagas, que é o autor de Os Canhões do Silêncio, ele brincava muito com as palavras, ele quebrava. Então, esse jogo literário me influenciou nesse sentido da leitura e da percepção da poesia, da construção da poesia. Mas o Ferreira Goulart, inclusive, teve o Crime na Flora, muito interessante, o Nauro também, vários livros do Nauro, porque quando a gente chega até ele, né, é difícil de largar, mas enfim, foram autores que me influenciaram, com certeza. É difícil a gente identificar, assim, normalmente Sim. uma obra que foi um marco na vida de leitor. Mas teria um assim que você diria, esse livro foi um divisor de águas na minha vida? Eu realmente é difícil identificar. Eu não identifico porque eu sou um onívoro, né, ali na questão da leitura. Mas eu acredito que dentro da Noite Veloz, o Poema Sujo, do Ferreira Goulart, e a poesia do Nauro, com certeza, eu não vou dizer exatamente um livro, né, que me influenciou, mas toda ela, né, a Travessia do Ródano, tá? Então, Os Parreirais de Deus, as antologias. E o que te capturou assim na literatura do Nauro, por exemplo? A força visceral que ele tem de subjetividade muito forte. Acho que isso capturou. Aquela força que ele tem de imprecação, né, de angústia até, porque também aí depende muito do momento que a gente está vivendo também. Né? Então, eu acho que isso capturou um pouco. E o que isso tem a ver contigo, né? Com o escritor, né, com a tua produção? O que essa questão tem a ver com você, né? Com o Antônio Ailton? Eu acho que no primeiro momento, o primeiro livro, inclusive, que é As Habitações do Minotauro, ele é um livro angustiado, foi um livro de momento difícil, momento que eu chegava a São Luís, estava numa casa de estudante, então acho que todo esse clima pesado, ele se reflete nesse livro. Então tem aí um pouco mais tem uma relação aí. Também, inclusive, claro, os poetas franceses, né, o Baudelaire, porque quando eu comecei a fazer letras, eu entrei em contato com a literatura francesa porque a língua que eu escolhi foi a francesa, certo? Então, esses autores franceses ali, principalmente do simbolismo dos poetas chamados malditos, né, eles me influenciaram muito, com certeza. Ali talvez até mais do que os brasileiros. Então, o Baudelaire, com toda aquela carga dele, que combina um pouco aqui com o Nauro, muito, né? E tem um outro poeta também, francês, que é o Jules Laforgue. O Laforgue, ele tem muito a ver também um pouco com a literatura do Ferreira Goulart, né? Aquela literatura do Manuel Bandeira, que inclusive foi influenciado pelo Laforgue. Né? Então, é uma dicção mais irônica, mais coloquial. Então, houve essa passagem também, certo? Do primeiro livro para o segundo, houve essa mudança um pouco daquela carga mais pesada e violenta para um lirismo, digamos assim, mais irônico e mais coloquial. Então, você está falando dessas influências, que são ótimas influências, por sinal, mas qual seria o teu método? Você tem um método, um ritual para escrever? Como é que é? Não, eu não tenho exatamente um método, mas eu acho que, como a maioria dos poetas, porque o poeta, eu acho que ele é um pouco diferente do prosador, por exemplo, que tem aquela disciplina de sentar ali de manhã ou à noitinha para escrever. Né? Nós somos um pouco mais aleatórios, digamos assim, nessa criação. Então, a criação são as ideias que vêm, e aí eu sempre ando também com aquela minha folha de papel, com a caderneta, com uma caneta, com alguma coisa. Assim, né? Porque também não sou tão tecnológico ainda, mas essa ideia de escrever quando me ocorre uma ideia generosa, sabe? Existencial, generosa, às vezes um pensamento, uma questão social que me toca, e então, ou íntima, que me toca também, então isso me leva à escrita. A escritora Rosa Monteiro, que é espanhola, ela disse que os escritores são como uma espécie de médiuns. Talvez eu esteja falando mais da dimensão da prosa. Sim. Mas isso vale para a escrita de modo geral, né? Você acredita no
no inconsciente? Como é que ele opera aí na tua produção? Eu acredito no sentido de que, sobretudo em relação à linguagem. Porque às vezes você pretende algo, mas o que acaba se formando ali é uma outra coisa, né? E eu preciso às vezes aceitar isso, né? E essa descoberta, eu acredito muito na questão da descoberta de si pela linguagem também. Então, o inconsciente, claro, sempre está permeando, até porque tem uma outra questão também aí, né? Que é a questão do patos, né? Da apatia, né? Desse padecer, desse sofrimento, e são coisas que a gente não controla também. Então, eu acho que toda essa carga de vivência, seja ela, como eu disse, naquele momento ali um pouco mais atribulado, das vicissitudes que acabam vindo para essa poesia, ou seja também no sentido de uma dureza, mais de uma frieza, que eu acho que também tem isso. Eu acho que hoje eu sou um pouco mais frio e talvez eu não deixe tanto passar aquilo que é mais íntimo, que é mais inconsciente, digamos assim. Eu quero uma consciência. Ainda que o inconsciente é que nos reja, assim, né? Porque sim, rege, com certeza, né? Toda a certeza. nossa produção, né? O Nelson Rodrigues dizia que ele não seria nada sem suas pequenas obsessões. Eu gostaria de saber, né, das suas pequenas obsessões, se você as tem, mas não responde agora. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Nem pense em sair daí, hein? Hoje mesmo eu me declaro empréstimo, também em pó, e a cinza do holocausto, criatura do Deus em favor dos outros, imagem e semelhança dos livros que li, os quais em todos os poemas são a expressão do gozo supremo de meu pai ao transmitir as dores da mãe que me teve, com a sabedoria hebraica das parteiras. Pode-se dizer de minha palavra que sou outro do outro, que não se possui. Fica o dito pelo não dito. De volta ao Entre Letras com o poeta Antônio Ailton. Então, Antônio, retomando a questão do bloco anterior, né? Quais seriam as suas pequenas obsessões, né? Você as tem? Eu e o pessoal de casa, a gente está curioso para saber. Eu realmente, neste momento, eu não estou pensando em nenhuma obsessão assim, né? Mas eu tenho as minhas fixações, né? As obsessões talvez maiores hoje seja a questão da sobrevivência, da própria sobrevivência, né? Eu acho que são coisas que pesam sobre a gente. Mas isso está presente na tua obra? Isso está presente. Uhum. Porque a Rosa Monteiro conta uma coisa muito interessante, que ela não se dava conta de que todos os livros dela, os romances, tinham anões. Sim. E aí ela até um dia falou, não vou mais colocar nenhum, e tá, depois ela se deu conta que tinha colocado e foi para uma entrevista, e aí a jornalista perguntou, mas e essa coisa dos anões? Ela ficou pensando assim, disse, realmente, acho que tem um, fulana de tal. Ela, não, o anão é o outro. E ela ficou muito surpresa. Ou seja, né, isso insiste, né, isso acaba aparecendo na produção da gente. É interessante, né, porque, por exemplo, esse meu último livro, que é o Camiseta de Atlas, a obsessão dele é o trabalho, é justamente isso, esse fôlego que a gente precisa ter diante da sociedade, né? Diante do capital, né? Da correria. Eu acho que isso tem pesado. Por falar nele, né? Habitações do Minotauro, de 2001, 2001, né? 2001. Foi seu livro de estreia e recebeu o prêmio Sousanda de Cidade de São Luís. Que bela estreia, moço. Você pode nos falar um pouco, então, sobre ele? Você até começou agora a falar um pouquinho sobre ele, né? O que está em jogo, então, é a questão do trabalho? O Habitações, que foi realmente o primeiro livro, porque o Camiseta, já é o último, né? Então, o Habitações, ele foi justamente esse momento que eu estava tratando, de momento de casa de estudante, momento de
de luta por achar um espaço, início do curso de letras. Então, todas aquelas questões ali, pessoas jovens sem dinheiro também. Então, eu acho que essas coisas pesaram numa carga muito violenta, de um lirismo, digamos assim, visceral, né? No Habitações. Então, Habitações, ele é um tanto quanto diferente dos outros livros, que eu já tomei uma outra decisão, quer dizer, eu tomei uma decisão. Então, ele recebeu realmente esse prêmio, eu inscrevi, né, me inscrevi lá, já vinha dos festivais de poesia falada, então, na verdade, foram poemas, não foi um livro, digamos assim, com o propósito de escrever um livro, mas de reunir aquela produção daquele momento nesse livro. E aí fui, né, premiado lá no Cidade de São Luís, que é um concurso importantíssimo e que não está mais acontecendo desde 2015, infelizmente, certo? Que eu acho que a Prefeitura, né, a Secretaria de Cultura Municipal, que na época era a Fundação de Cultura Municipal, a FUNC, né? Tem que ter um cuidado sobre isso, tem que repensar isso. Que é um prêmio que, inclusive, lança pessoas que não têm condições de publicar, como foi o meu caso. Agora, o título do livro costuma ser assim, só a grande metáfora, né? Como é que você chegou até esse título, né? O título foi a partir de um poema que tem lá, que, inclusive o título do poema, As Habitações de Notauro, que trata dessa ideia dos corredores, de alguém que está num labirinto, mas no sentido também de que esse labirinto é mágico, porque é um labirinto de descobertas. Então, foi aí a ideia de fazer justamente pegar esse poema para colocar no livro. A sua produção ela se alterna entre poesia e crítica. Como é que convive aí, né, em você, o poeta e o crítico? Acho que todo poeta em si, ele precisa ser um pouco crítico, ele precisa ser crítico do seu próprio trabalho, né? Eu acho que todos nós, quando escrevemos alguma coisa e depois nós voltamos a esse texto, você já vai com um olhar diferente, você já percebe algo diferente. Então, nesse sentido, o poeta é o primeiro crítico de si mesmo, né? Então, eu acho que isso é até um lugar comum, mas é uma grande verdade, de saber que aquele que escreve é o primeiro crítico de si. Então, eu acho que essa convivência me ajuda nesse sentido de perceber algumas coisas que podem ser, por exemplo, melhor trabalhadas, que talvez não atinjam um determinado público, a questão de uma linguagem talvez mais adequada para aquilo que eu queira expressar. Então, isso me ajuda também, até pela minha formação já também acadêmica. Sim. Então, eu não vejo isso como inseparável. Muitos acham que teoria é uma coisa, poesia é outra e crítica é outra, mas eu não acredito nessa separação, até porque o poeta tem que ser um pouco teórico também, porque senão ele não vai ter um conhecimento histórico daquilo que ele vai produzir. Inclusive, alguns escritores costumam dizer que os críticos são criadores frustrados, sim, né? Sim. Você que ocupa esses dois lugares, o que você diria, então? Eu acho que pode ser verdade para um determinado tipo de crítico, de uma crítica, por exemplo, clássica. Mas o crítico hoje é o próprio poeta. A maioria dos poetas hoje são também chamados poetas críticos. Então, são pessoas que também produzem arte, né? Produzem poesia. Então, não tem por que pensar. Eu acredito numa ideia de frustração, de porque eu não estou conseguindo, então eu vou criticar o outro. Eu acho que é mais, talvez, para algum tipo de crítico do passado, talvez isso possa ter sido verdade. Hoje eu não vejo mais assim. Você não sofreu ainda? Não sofri ainda com isso. Até porque eu sou muito consciente das minhas questões e dos erros. Eu acho que não tem nada perfeito, não existe algo perfeito. Então, um dos pontos, aí você falou da questão da obsessão, ainda há pouco, eu acho que um dos pontos das minhas obsessões é o que eu produzo está sempre imperfeito em relação àquilo que poderia ser
ou é aquilo que eu consegui naquele momento. E eu trabalho com essa ideia do manco, né, da linguagem manca, da linguagem faltante, da linguagem... A luta vã mesmo. Isso, Com as palavras. né? Exatamente. Então, inclusive, tem até um poema aqui, que é o Jardim de Pochuí, que fala dessa questão das flores enjambradas, flores mal feitas. Mas é isso, porque é a nossa produção, Sim. é a nossa linguagem, Sim. é a linguagem humana. Sim. Até porque senão a gente não iria continuar escrevendo de novo se já se achasse essa perfeição. Então, nessa questão do crítico, eu já me concebo como imperfeito por antecipação, claro que buscando o melhor, buscando sempre apresentar o melhor. Você é da Academia Ludovicense de Letras, Sim. né? Qual a importância de uma academia literária para a sociedade? Eu acredito importantíssima, porque as academias, inclusive, vêm de gerações que execravam as academias, certo? Vêm de gerações que repudiavam porque a academia é isso, é uma coisa de velhos, é uma coisa que fechada em si mesmo, mas a gente precisa entender, pelo menos no sentido de hoje, que a academia ela traz a memória, ela é uma conservação de uma tradição, ela faz com que vozes permaneçam, vozes sejam divulgadas. Ela tem possibilidade também, obviamente, de contactar com a comunidade, de trazer essa comunidade para si e, sobretudo, de promover a divulgação da literatura e a memória da literatura. Então, eu vejo as academias como muito positivas, porque elas vão fomentando esse meio literário, mesmo com os seus problemas, com as suas falhas, mas quem não tem problema e quem não tem falha? As instituições são feitas por gente. Exato, são gente feitas por falho, pessoas, né? exatamente. Então, quer dizer, hoje no Maranhão você tem... está pulverizado o Maranhão está pulverizado de academias hoje. Isso é muito então, interessante. Tem um problema, às vezes, que as pessoas, em vez de, por exemplo, criar um grupo literário para amadurecer, já quer criar uma academia. Então, esse é um problema, que a pessoa quer ali, o grupo, ele poderia ser um grupo, um movimento, criar ali um movimento, uma coletividade, um coletivo, e trabalhar em prol de algo, talvez mais aberto, inclusive com um discurso mais aberto, mas não, às vezes já quer criar academia. Então, esse é um problema, mas que ela tem o seu valor, que as academias têm o seu valor e a sua necessidade para a cidade como instituição representativa, tem. E o que o público pode esperar? Está vindo um livro novo por aí? Tá, tem um livro novo, sim. Eu acabei tirando assim, as minhas atividades, né, saindo um pouco das atividades. Eu terminei um livro recente agora, tá? O título está meio ainda nebuloso, mas ele já está praticamente fechado. Mas as pessoas podem encontrar, por exemplo, na Livraria MEI, seus últimos livros, os seus livros podem ser encontrados lá? Podem. Esse aqui está mais comigo hoje, mas tem também na MEI, né, que é o Camiseta de Atlas. Esse homenagem pode ser obtido pela própria editora, Helvétia, certo? Helvétia Edições, ou Helvécia Edições. O livro Serzir, que eu acho que é o mais... É um livro denso, dos meus 50 anos. Eu não trouxe, mas ele pode ser encontrado na Penalux. Ah, interessante. Vamos fazer um rápido bate-bola? Sim. Escrever Escrever é redenção. Por que você escreve? Porque eu sinto uma necessidade existencial de escrever. É aquilo que eu faço, é aquilo é a minha vida, então, inseparável de mim. E o que se escreve quando se escreve? A vida. Literatura é? Literatura é vocação. Você poderia, então, ler para a gente um poema seu? Poderia, sim. Eu acho que eu vou começar por esse aqui, né? Que chama-se Carta à Filha. É um poema que alguns gostam, então eu acho que é bem interessante. O mundo é sujo, filha.
estende o teu vestido. E então, por 2 dias, espera teu marido. Se ele não vier, vive tua lenda, respeita a ti mesma e costura tua renda. Que dos maridos o inferno está cheio, o inferno, o outro da ordem caseira. De muitas mulheres eu mesmo fui vampiro, eu mesmo fui o estrago, o pinto, o trouxa, o pato. Toda palavra pode ser mais doce, e algumas são tão doces quanto a passa da madura fruta irrefletida. Explode as palavras, e o silêncio insiste em que trabalhe a teu favor, para ouvires o que nasce e pulsa em ti. Nossa, que bacana, bravo. Antônio, chegamos ao final desse programa e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo assim tão instigante. Eu que agradeço, tá, muito a todos vocês, eu te agradeço pelo convite, pela lembrança de estar aqui, né, entre tantos e tantos poetas que nós temos no Maranhão. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje com essa possibilidade de falar um pouco do meu trabalho. Que bom. A gente agradece também você de casa, que nos acompanhou atentamente até agora. Então é isso. Chegamos ao final de mais uma edição do Entre Letras, mas a gente volta com mais convidados, com mais bate-papo. Até lá!